Hoje é celebrado o Dia Mundial da Saúde, né? E diante do que estamos vivendo, a principal mensagem para essa data é: use máscara, respeite o distanciamento social e sempre higienize as mãos. Porém, é importante salientar que todo cidadão deve se alimentar bem para manter a imunidade segura e garantir o bem-estar. Sobre o assunto eu vou conversar agora com o nutrólogo Diego Santos. Doutor Diego, boa tarde, muito bem-vindo ao Ronda Geral, viu? Boa tarde, Moab, boa tarde a todos que nos assistem. Isso que você falou é extremamente importante, né? Nesse momento que a gente está passando, e hoje, dia 7 de abril, celebrado o Dia Mundial da Saúde, a gente fazer uma reflexão sobre toda a nossa saúde e sobre todo esse momento que a gente está passando. Você falou do uso de máscara, de álcool em gel e de distanciamento social. Essas aí são barreiras físicas, né? Mas eu defendo muito nas redes sociais a gente também se cuidar como um todo. Porque, por exemplo, o vírus, a gente sabe que está em todo lugar. Quando esse vírus, caso ele entre em contato com a gente, como é que você vai estar preparado para combatê-lo? E aí é que mora o problema, né? Porque as pessoas cada vez se alimentando mal, sedentárias em casa, principalmente no período de quê? De lockdown, né? Que as pessoas ficam dentro de casa, fecha academia, fecha parque, tá certo? Aumentando o consumo de bebidas alcoólicas, por exemplo, nas lives que a gente tem. Então a gente tem três grandes problemas: uma má alimentação, o sedentarismo, o aumento de bebida alcoólica. E aí vem também outros, por exemplo, a gente ansioso em casa, angustiado com toda essa situação que a gente está passando, as pessoas dormindo cada vez piores, né? E aumentando o estresse. Então, tudo isso vai contra a nossa imunidade. Então, quando o vírus entra em contato com o nosso corpo, a gente não está bem preparado. E falando do Dia Mundial da Saúde, a gente está falando também de uma pandemia que a gente não dá tanta importância, que é a pandemia da obesidade. A gente tem 1/3 de pessoas no mundo se encontrando na faixa de obesidade. E o que é que a gente encontra aí nessa época de Covid, né? Nessa época que você falou de tantas internações, tantas complicações. São justamente aquele grupo ali que está na faixa de obesidade, que é um grupo que vive cronicamente inflamado, o corpo da gente vive cronicamente inflamado, e aí leva uma chance muito maior dessas pessoas a ter uma comorbidade maior e chegar até a fatalidade se for infectado pelo Covid. Muito bem, doutor Diego, o senhor resumiu muito bem o que a Organização Mundial de Saúde, inclusive, afirma, né? Que saúde é um bem-estar físico completo, né? O senhor falou sobre os cuidados com a alimentação, exercício físico, a saúde mental por conta do estresse. Muito bem colocado. Para quem está na Tribuna FM, estamos conversando com o Diego Santos, que é nutrólogo, sobre o Dia Mundial da Saúde. Doutor Diego, ao mesmo tempo que a população é alertada sobre a alimentação balanceada, o que é que o senhor tem observado também, além do que já falou, em relação ao consumo de bebida alcoólica, do comportamento da população quanto a outros hábitos alimentares, do surgimento da pandemia para cá? Excelente pergunta. A gente tem percebido uma piora nos hábitos. Apesar das atenções estarem todas voltadas, né, para o Covid, enfim, está se cuidando mais, mas por conta dessa pandemia, por conta de muitos lockdowns, as pessoas tendem a se alimentar pior nesses períodos e aumentar o consumo de bebida alcoólica. E você falou outra coisa interessante, né, ressaltando que saúde não é somente uma ausência de alguma doença. Saúde é muito mais que isso, porque às vezes os pacientes chegam lá no consultório dizendo: mas doutor, meus exames estão todos normais. Veja só, pessoal, a saúde vai muito mais além do que os exames laboratoriais. Se pergunte agora, nesse Dia Mundial da Saúde, você anda dormindo bem? Como é que anda a sua alimentação? Como é que anda a sua disposição? Como é que anda a sua saúde intestinal? Como é que anda a saúde mental, que você tocou aí, né? A saúde emocional nesse momento. Muitas pessoas, infelizmente, perdendo parentes, amigos. Então, a saúde é o conjunto disso tudo. E a base para a gente ter uma imunidade boa, para a gente ter uma saúde boa, é a alimentação. Eu vi sua reportagem passada aí falando do aumento dos alimentos, né? Lembrando que dieta, e era até uma pergunta que eu recebia muito no meu Instagram, se nesse período de pandemia a gente fazer dieta baixa imunidade. Não baixa imunidade, tá, pessoal? Fazer dieta não é comer pouco, não é comer restrito.
é comer bem, é comer saudável. E para aquelas pessoas que estão com um pouco de dificuldade de adquirir alguns alimentos, por exemplo, explore aí as frutas, as verduras. Se não tem condições de comprar uma carne, compra o frango, compra o ovo, compra o queijo, aumenta a quantidade de proteína, diminui a quantidade de açúcar, farinhas, pães e bebidas alcoólicas no geral. Doutor Diego, a proteína do ovo, vitamina C, que se encontra na fruta, na verdura, são muito faladas ultimamente, ainda mais quando a gente trata de reforço da imunidade, né? Mas o que é que pode se falar dessas propriedades no reforço da imunidade e combate à Covid-19 de forma mais sólida, mais consistente? Eu costumo dizer que a imunidade é como fosse nossa casa. Não adianta somente você consumir frutas quando está consumindo vitamina C, se você está dormindo mal, se você está se alimentando mal no geral. Então é como a vitamina C fosse a janela, a vitamina D, que é a do sol, fosse a porta, a alimentação fosse o teto, uma noite de sono bem dormida fosse as paredes. Então você tem que atuar em todos esses pilares para que você vá construindo uma imunidade forte. E não apenas, eu estou suplementando, eu comprei vitamina C na farmácia, eu estou com imunidade garantida. Não, não é assim. Você tem que explorar todos os pilares para formar aquela base forte, aquela base que a imunidade da gente precisa. Doutor, para encerrar, eu peço que o senhor alerte a população quanto ao bem-estar permanentemente e combate a desinformação que, infelizmente, é disseminada na internet, quando se relaciona alimentos e medicação contra a Covid-19, é sem eficácia comprovada. Todo mundo, quase toda a população brasileira hoje, acaba consumindo esse tipo de informação por conta das redes sociais, especialmente o WhatsApp. Excelente pergunta, e eu vou entrar nesse assunto agora, até mais profundo. A gente vive uma guerra, né, contra esse vírus. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente vive uma guerra política, que não deveria haver, né? As pessoas até politizam aí o uso de alguns medicamentos. Veja só, pessoal, o uso de qualquer medicação tem que ser prescrito por médico. A gente tem aí a ciência que está dando um banho, está dando um show, né, trazendo a vacina mais rápido para a gente. Então, não fique se medicando em casa por fake news. Infelizmente, as fake news estão cada vez mais fortes nos grupos do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, enfim. Então, vamos utilizar o que está comprovado. A gente precisa torcer, rezar e cobrar dos políticos a vacinação cada vez mais rápida, porque só assim a gente vai conseguir sair dessa situação que é tão difícil. Não vamos politizar o uso de medicamentos. Medicamentos apenas com prescrição médica. Muito bem. Muito obrigado, viu, pela colaboração aqui no Ronda Geral, doutor Diego. Até a próxima, viu? Saúde! Até a próxima. Saúde para todos nós. Conversamos com Diego Santos, nutrólogo, falando sobre, nesse Dia Mundial da Saúde, dia 7 de abril, a importância do bem-estar completo.